A gente continua aqui falando sobre esse assunto. Para isso, eu vou trazer agora aqui para a nossa programação José Pimenta, que é de direitos, especialista em direitos de relações governamentais e também comércio internacional da BMJ Consultores, já está aqui comigo. Meu querido, sempre bem-vindo por aqui. José Pimenta, bem-vindo à nossa programação. Uma ótima sexta-feira para você. Antes de mais nada, né? Olá, Débora. Obrigado pelo convite. Boa tarde, bom dia, boa tarde, logo mais a todos. José Pimenta, daqui a pouquinho, né? 11h20 da manhã, daqui a pouco a gente vai... Exato. E aí aqui ainda tem mais um detalhe, a gente divide o bom dia, o boa tarde, né? Se é depois ou antes do almoço. Não sei você, José Pimenta, mas por aqui... José Pimenta, É por aí seguinte... também. Seguinte, vamos lá. Tarifaço de 40% durou 4 meses, pelo menos. Paralisou exportações brasileiras para os Estados Unidos, é um fato, a gente perdeu ali muito de participação do mercado americano. Na sua avaliação, o que explica agora essa decisão de Trump de retirar essas tarifas adicionais? Por um lado, de um lado da balança, a gente tem essa questão da pressão inflacionária, da pressão interna que Donald Trump vinha sentindo. Por outro lado, a gente também tem toda a diplomacia brasileira. Na tua opinião, o que realmente fez Donald Trump virar essa chave agora? Débora, são pontos muito importantes que você traz, porque não há uma bala de prata nesse caso, né? Acho que é um combinado de fatores. O mais importante, sem sombra de dúvida, é a questão da inflação norte-americana. Quer dizer, a inflação, a economia, a gente já vem falando isso há um tempo, a economia se fez cada vez mais presente, se faz cada vez mais presente no ambiente político norte-americano, né? A gente viu isso na definição das exceções da semana passada. Essa lista, perdão, específica para o Brasil, recupera muito daquilo que foi liberalizado, né, na semana passada para o mundo, para diversos contrapartes dos Estados Unidos, diversos parceiros comerciais dos Estados Unidos, e são produtos majoritariamente não produzidos pelos Estados Unidos. Acho que esse é um ponto muito importante aqui. Então, primeiro grande ponto aqui de pressão é justamente a inflação interna e a queda, né, de popularidade que essa inflação tem trazido para o Trump em vários estados do continente norte-americano, dos Estados Unidos da América. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo. Tem um outro componente também, uma outra componente muito importante, que é justamente a participação efetiva do setor privado nas negociações ou abrindo diálogos lá atrás, né? Desde o advento do tarifaço, dos 40%, né? O setor privado como um todo se fez presente e começou a entrar, a adentrar, conversar, dialogar com contrapartes do setor privado, às vezes do setor público, representantes do Congresso Nacional norte-americano, para sensibilizá-los do que o Brasil, né, de certa forma, não é de longe uma ameaça em termos de comércio para os Estados Unidos, porque temos déficit comercial com os Estados Unidos. Então, acho que esses são dois pontos muito importantes. E é claro que é fundamental, né, enaltecer a diplomacia pública, porque se teve uma diplomacia empresarial de um lado, você teve uma diplomacia pública também muito importante nessa reta final, nesses últimos 2, 3 meses, que trouxe estabilidade para as conversas, estabilidade para esse diálogo e estabilidade para as negociações, para que se pudessem ter trocas efetivas, né, especificamente, para ter conversas efetivas especificamente. Então, eu acho que, nesse sentido, você tem, de novo, né, resumindo, questão inflacionária, um diálogo empresarial muito forte e depois, obviamente, também fechando esse ciclo, a diplomacia pública, a diplomacia governamental, a diplomacia oficial que se fez presente no momento correto, Débora. Ainda olhando para o lado positivo, né, de toda essa notícia, os efeitos positivos, essa decisão do Donald Trump anunciada nessa quinta-feira tem um efeito retroativo, né, até o dia 13 de novembro, com reembolso, inclusive, das tarifas que já foram pagas. Como que esse ressarcimento, José Pimenta, funciona dentro das regras do comércio americano? Isso é algo rápido de se acontecer? É algo burocrático? O que isso também poderia representar para os nossos exportadores? É um procedimento administrativo muito utilizado no comércio internacional, Débora, assim, com vários países. Claro que cada país tem a sua dinâmica específica interna, né? No caso dos Estados Unidos, isso ganhou notoriedade justamente por conta de toda essa necessidade, né, de reorientação estratégica das empresas e até operacional das empresas no pagamento das tarifas.
A gente teve lá várias vezes e as empresas norte-americanas não estavam acostumadas, né, porque são os importadores que pagam, obviamente, estavam acostumadas a pagar tarifas de importação nessa capilaridade toda, nessa diversidade toda, né, como a gente viu nesses últimos meses. Então, era muito importante e ainda continua sendo muito importante que os importadores tenham registro de tudo isso. Uma vez com esse registro em mãos e como a data é retroativa, é procurar as autoridades competentes, né, nos Estados Unidos, né, no governo norte-americano, que vai passar desde a Receita Federal, passando também pelo CBP, entre outros departamentos, para mostrar efetivamente, preencher os dados e a partir daí ter um ressarcimento num prazo que não é imediato, a gente sabe disso, mas num prazo que efetivamente traga um pouco de conforto e previsibilidades para as empresas poderem ter esse ressarcimento. Mas, de novo, é um procedimento administrativo, aduaneiro, segue um rito, mas passível de ser completado, Débora. Na sua visão, Zé Pimenta, esse tarifaço abriu espaço para concorrentes e mais. Como que a gente consegue recuperar isso? Eu te falo isso porque a gente teve Colômbia, Vietnã, México, foram países que saíram na frente e conseguiram acordo e que foram ganhando cada vez mais espaço no mercado americano, substituindo, né, a presença ali de produtos brasileiros, que taxados com 50% inviabilizava qualquer tipo de comércio. O Brasil consegue recuperar rapidamente esse espaço ou esse é um processo lento? Né, dada todas as condições das práticas realmente de um comércio internacional? Vai depender muito do setor, Débora, mas linhas gerais, né, quando a gente fala de internacionalização de empresas, a gente tem uma máxima que é o seguinte, né, o custo de reentrada num país, ele é mais pesado, é mais complexo do que até mesmo o custo de entrada nesse país, porque uma vez que você operou lá, você sai, você deixa de operar, ao entrar novamente é um pouco mais complexo. Vai se aplicar o caso entre caso entre Brasil e Estados Unidos? Para alguns setores sim, para outros não. Eu me explico. Para casos de commodities, por exemplo, né, o Brasil reorientou parte dessas exportações para outros países, mas como o fluxo dessas commodities é um fluxo muito imediato, né, just in time de tudo isso, né, são cadeias que precisam ser abastecidas diariamente, café, carne, proteína animal, frutas, entre outros, alimentos em geral, de maneira geral, você consegue ter sim uma retomada rápida, né? A ver o preço disso também, porque não necessariamente, você, quando teve esse microgerenciamento da economia interna dos Estados Unidos, você teve choque de preço, você teve mudança de preço. Então é importante que você conserve numa reentrada no país, não só o volume, mas também o preço para você ter rentabilidade. Então esse é um ponto importante. Mas no caso, e aí é importante salientar o seguinte, apesar da gente ter tido uma vitória, né, recente, no caso de alimentos e do agro como um todo, né, é importante salientar que há setores ainda, até mesmo do agro, que estão excluídos disso, né, dessa diminuição tarifária. Setor de pescado, setor de mel, açúcar, próprio café solúvel, fundamental. Então, assim, esses estão fora. E você tem também produtos ah, do setor industrial, produtos manufaturados, dizendo de uma maneira mais ampla aqui, que seguem fora. E para esses setores, então, o custo de reentrada vai ser ainda maior. Estamos falando aqui do setor de imóveis, né, máquinas e equipamentos, químicos, entre vários outros, porque representam aí quase que 80% da balança de comércio com os Estados Unidos, do fluxo comercial, da corrente de comércio, são produtos industrializados. Né? Então, para esses produtos, ainda há um ponto de atenção muito forte, que é a não participação efetiva, não porque não quer ter acesso, mas como você mesmo disse, a tarifa de 50% ainda inviabiliza. Então, há um longo caminho ainda para ser negociado. Cerca hoje de 60% a 65% de tudo que o Brasil exporta para os Estados Unidos ainda tem um tipo de tarifa, seja tarifa recíproca de 10%, seja o tarifaço de 40%, seção 232. Então, são pontos ainda não fechados na negociação que a gente precisa seguir batendo. Agora, José Pimenta, você tocou num ponto importante, que já seria minha próxima pergunta para você, que é sobre aqueles setores que ainda permanecem tarifados, pescados, açúcar, madeira, enfim. Justifica-se ainda a manutenção dessas tarifas para esses setores? Por que esses setores ficaram excluídos agora, nesse momento dessa lista, né? Ou seja, na sua visão, há justificativa para eles continuarem com essas tarifas e também há espaço para que se tenha uma próxima rodada que eventualmente venha a beneficiar esses setores? Por que essa escolha
nesse momento e fazendo com que setores como, por exemplo, pescados continue ainda tarifado? Acho que são dois fatores aí, Débora. Tem o fator inflação, né? Mas tem também o fator de pressão. O setor privado precisa, porque o governo fez a parte dele de uma maneira ampla, de tentar uma abertura horizontal, né? Uma abertura ampla. Agora, os setores precisam, e quando eu falo setores, é tanto o setor privado brasileiro, desses setores aqui, né? Dessa parte produtiva aqui, quanto o norte-americano, importadores, cadeias de abastecimento, varejistas, centros de distribuição, todos os players que fazem parte dessa cadeia que começa aqui no Brasil com o seu produto, conscientizem o governo norte-americano, porque aí, de novo, é pressão. É você mostrar efetivamente que não faz sentido você ter uma tarifa elevada para produtos que estão no dia a dia do americano e pela complementaridade produtiva que há com a economia brasileira. Então, de novo, você tem a questão inflacionária que provoca essa revisão tarifária, né, constante. Isso é algo que a gente já vinha noticiando e tendo acesso a isso, porque o Trump modifica essas tarifas, a sua equipe técnica modifica essas tarifas com frequência, olhando justamente para esses movimentos e para eventuais negociações. Então, de novo, acho que agora tem que entrar em campo um olhar clínico para essa questão inflacionária e entender como que esses produtos estão se comportando lá, pressão do setor privado brasileiro em contraparte com o norte-americano para mostrar que são produtos fundamentais e que quem vai pagar o custo disso é o consumidor norte-americano e ter o apoio do governo brasileiro para reverberar esse tipo de condição, esse tipo de dinâmica, Débora. Perfeito, José Pimenta, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com o José Pimenta, especialista em direitos de relações governamentais e também comércio internacional da BMJ, consultores. Meu querido, muito bom dia para você. Até uma próxima. Bom dia, obrigado e um abraço, Débora. Até mais.